Se você tivesse uma Mercedes, uma Ferrari de $1 milhão, você pararia no pior posto de gasolina, procuraria a gasolina mais barata, misturada com água, e colocaria dentro dessa Mercedes, sim ou não? Sim ou não? Você colocaria pneu recalchutado nela, sim ou não? Por quê? Quanto vale o teu corpo? E o que você tem colocado dentro dele? Será que não está na hora de a gente parar de comer lixo? Será que não está na hora de prestar mais atenção no que come? Mas abra a sua Bíblia em Gênesis. Em Gênesis capítulo de número 2. Em Gênesis capítulo 2, lemos no verso de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. No verso de número 18, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amados, quando você lê o capítulo 2 e 3 de Gênesis, você percebe como Deus é um Deus que se revela. Ele revela pelo menos duas coisas básicas e fundamentais no capítulo 2. Muito amor e muita graça. Diga, muito amor e muita graça. No capítulo 1, você lê que Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou as estrelas, Deus criou todo esse sistema solar, e Ele foi criando. Mas quando você chega no capítulo 2, você percebe Deus plantando um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Ele cria o homem, Ele forma o homem, Ele faz o homem, sopra nas suas narinas. O homem se torna alma vivente. Agora, Ele vai criar o jardim para este homem. E é interessante que a Bíblia diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Esse jardim foi uma ideia de Deus. Esse jardim foi uma iniciativa de Deus. Esse jardim foi um projeto de Deus. E agora percebe como esse Deus, Ele é um Deus caprichoso. Ele não só planta o jardim de qualquer maneira, relaxadamente, desleixadamente, displicentemente. A Bíblia diz no verso 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Veja como esse Deus se revela como um Deus de excelência e que se preocupa com o estético.
Porque está dito aqui que a árvore, toda a terra, brotar da terra toda árvore agradável à vista. É um Deus que se preocupa com o que a gente vê. Por isso que eu sou um contemplador da beleza da natureza. Com frequência pela manhã, quando eu vou fazer minha caminhada, eu fotografo o sol brilhando por trás de algumas árvores. Quando eu estou viajando de avião, eu fico contemplando o quanto Deus foi caprichoso na criação, se preocupando com os meus olhos, se preocupando com a minha contemplação, se preocupando com o meu bem-estar. Eu fico impressionado como tem pessoas que vão passando pela vida sem dar importância àquilo que realmente tem importância. Agradável à vista. Mas não é um Deus que se preocupou apenas com o estético, porque Ele diz: boa para comida, boa para comer. Eu acho que quando a gente chupa uma uva, nós temos um espaço de treinamento em Bragança, onde tem alguns pés de jabuticaba. E às vezes em quando, eu e minha esposa, na época em que produz muita jabuticaba, a gente vai lá. E a gente saboreia aquilo com essa consciência. Deus plantou ou fez brotar isso pensando em mim. Anjo não chupa jabuticaba. Quando você saboreia uma maçã, uma pera, quando você chupa uma melancia, um abacaxi, você tem que lembrar disso aqui, ó. Um Deus que nos ama ao ponto de plantar um jardim, não apenas com aquilo que nutre, mas sobretudo com aquilo que enche os nossos olhos. E a Bíblia diz ainda que Ele colocou no meio do jardim a árvore da vida. E no verso de número 15, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim. Olha que Deus amoroso e que Deus gracioso. Tudo foi graça. Porque Adão não fez nada para merecer. Adão não fez absolutamente nada para ter. Adão não investiu absolutamente nada. Foi graça. Foi amor. Veja como logo no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis, Deus se revela sobretudo como um Deus que ama. Que ama. Não por aquilo que eu faço, não aquilo que eu posso oferecer, não por aquilo que eu tento fazer, mas Ele simplesmente me ama e me ama de forma incondicional e me ama tanto que Ele plantou um jardim se preocupando com o meu bem-estar. E Ele coloca Adão ali. E Adão está agora usufruindo de tudo isso. Você imagina uma cachoeira no jardim do Éden. E a Bíblia diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim. Eu fico imaginando a beleza, a exuberância, a grandeza, a glória desse jardim. Além de toda a beleza, exuberância, a grandeza desse jardim,
A Bíblia diz que toda tarde Deus passava por lá para trocar uma ideia com Adão. Você quer mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Sim ou não? Precisa de mais alguma coisa? Sim ou não, gente? Sim ou não? Se não precisasse, as mulheres não estariam aqui hoje. Um dia Deus está passando por lá e vê Adão meio jururu. Que se passa com você, Adão? Senhor, eu olho para o macaco, ele tem a macaquinha. Eu olho para o boi, ele tem a vaquinha. Eu olho para a arara, ela tem uma companheira, um companheiro. Eu olho para todos os animais e eles têm o seu pai. Mas quando eu olho para mim, eu não tenho uma companhia da minha espécie. O que adianta o Senhor ter colocado em mim o dom da fala se eu não tenho com quem conversar? O que adianta o Senhor ter dado para mim a capacidade de integração, de envolvimento, de reciprocidade, se não tem ninguém da minha espécie com quem eu interagir? Deus, o jardim está perdendo a graça. E é interessante que sozinho, o melhor carro pode ser o pior. Sozinho, a melhor cozinha pode ser a pior cozinha. Sozinho, a melhor sala pode ser a pior sala. Sozinho, a melhor cama pode ser a pior cama. Sozinho, o melhor apartamento pode ser o pior apartamento. Sozinho, a vida perde a graça. O rio que rega o jardim deixa de ser contemplado. As árvores que produzem frutos saborosos, esses frutos deixam de ser saboreados. As árvores belas à vista deixam de ser contempladas. Porque nada rouba mais o brilho da existência do que a solidão. E a pior solidão não é você estar recolhido em um lugar tranquilo para reflexão, introspecção, meditação. Só. Não. A pior solidão é quando você almoça na mesma mesa com o outro, se sentindo só. É quando você deita tendo o outro ao lado, se sentindo só. É quando você pratica o ato sexual e a impressão que dá para você, é que você está transando com a boneca inflável. Só presente está o corpo. Porque a alma não está presente, a mente não está presente. Você já imaginou sentir solidão coabitando com alguém? Você já imaginou? Me lembro de uma mulher que cedia para o marido ter relação com ela uma vez a cada 6 meses. E quando acontecia, ela dizia para ele: vai logo que eu tenho muito o que fazer. Se vira. A pior solidão é quando você se sente viúva com o marido vivo do lado.
Quando você se sente viúvo com a esposa viva do lado. A pior solidão é quando você se sente órfão com um pai tão perto. Você se sente órfão com uma mãe tão perto. Você se sente órfão com os pais ao lado. Essa é a pior solidão. E isso é tão sério que a Bíblia diz que o próprio Deus reconheceu que nem a presença dele nesse sentido era suficiente. Porque foi Deus quem disse: não é bom que o homem esteja assim. Foi Deus quem disse: não é bom que o homem viva essa experiência por muito tempo. Não é bom. O jardim está perdendo a graça por causa da solidão. Os animais criados estão perdendo a graça por causa da solidão. A beleza desse rio está perdendo a graça por causa dessa solidão. E daqui a pouco, talvez Deus tenha pensado: eu vou perder a graça por causa desta solidão. Não é bom que o homem esteja só. Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com você. Gente que tem o casamento como um jardim, que foi plantado por Deus, ideia de Deus, projeto de Deus, iniciativa de Deus. Deus coloca você dentro desse jardim para que você usufrua. Mas de repente você se sente só, porque o outro não entendeu. Aí Deus vem e diz o seguinte: far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante de ti, uma auxiliadora idônea, alguém do tamanho da sua necessidade. E é interessante que Deus tira a Eva do homem. Deus tira a Eva do homem. Eu achei lindo, num bate-papo informal com um amigo, ele me dizia assim: Josué, quando Deus fez o homem, Ele pegou o barro, Ele amassou, Ele moldou. É o artista que pega a massa e aperta, espreme e vai dando forma. Quando Deus faz o homem, ele se veste como um artista que molda, vai apertando, vai arrumando, vai ajeitando. Mas quando ele vai fazer a mulher, ele se veste de cirurgião. Agora ele se veste de cirurgião. E o cirurgião competente não é como um artista que pega a massa e aperta, espreme, forma. Não. Conversa com um cirurgião plástico, por exemplo. Tem que ser muito delicado. Tem que fazer com muito tato. Tem que ter muita sensibilidade. Por isso que um homem, quando chega perto do outro, e aí, meu? Pá! Mulher não. Oh, minha querida, é diferente. Quando você vai lidar com um homem, você pode estar vestido como um artista. Se abraça, se aperta. Agora, quando você vai lidar com a mulher, você tem que ser um cirurgião. Muita sensibilidade, muito jeito, não pode errar. Deus aplica uma anestesia geral para que Adão não sentisse dor. E de repente, como um pai conduzindo a noiva
para o futuro marido após ter criado Eva no jardim do Éden. Toca marcha nupcial aí, irmão. Consegue tocar marcha nupcial? Imagina Deus levando Eva. Quando Adão já acordado olha, osso dos meus ossos. Se não prestar, a matéria-prima saiu de mim. Carne da minha carne será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Aí Deus diz: olha, agora o homem deixa seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Agora, além do rio, além das árvores, além dos frutos, além do sol, além da presença de Deus, Adão, vá para debaixo de uma parreira, Adão, e goza, meu filho, porque não dá para espiritualizar um pênis ereto. Deus não passou por lá, gente, e viu Adão naquela situação. Você imagina quanta testosterona acumulada. Adão, às vezes em quando, acordava com o pênis ereto. E Deus não passou lá dizendo: hora que passa, meu filho, hora que passa, hora que passa. Não. Isso não passa assim, irmão. Isso não passa assim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Terminou a cerimônia, Jeová? Então o Senhor dá licença agora. Vamos namorar. Aí o jardim ficou encantador. Aí ficou encantador. Só que de repente, o versículo mais triste da Bíblia está aqui, ó, Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Repete comigo. Perderam tudo. Mais forte, perderam tudo. Outra vez, perderam tudo. Agora, por que eles perderam tudo? E por que alguns aqui estão perdendo tudo? E por que alguns aqui, se não caminhar de forma sábia e prudente, poderão perder tudo? O casal que perdeu tudo por não saber usar o poder do não negativo. Escreve aí, por favor. Desculpe, positivo. Escreve aí, o poder do não positivo. Escreve aí, o poder do não positivo. A Bíblia diz no capítulo 3, ora, a serpente era a mais astuta de todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Você quer algo mais? Disse a serpente. Você quer que as coisas fiquem mais interessantes ainda? E eu noto que você vem observando essa árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual Deus disse que não era para você comer. Coma. E aí, a Bíblia diz no capítulo 2, no verso de número 16 e 17, Deus falando: não coma, porque o dia em que vocês comerem,
Vocês perdem tudo, vocês morrem. No capítulo 3, a serpente vem, seduz a mulher e diz: coma. Pelo contrário do que Deus disse, vai fazer bem. Coloca aí, Rose, o propósito número 1 da nossa vida não é ser feliz. E não há nenhuma contradição, não há nenhuma incoerência. O propósito número 1 da nossa vida não é ser feliz. Acho que não tem. Mas é fazer o coração de Deus sorrir. Olhe para cá, por favor. O propósito número 1 da nossa vida não é ser feliz. É fazer o coração de Deus sorrir. Agora escute isso. É impossível fazer o coração de Deus sorrir e não ser feliz. Eu vou repetir isso. O propósito maior da minha vida não é buscar a felicidade, é buscar o coração de Deus. E quando eu consigo fazer Deus sorrir, Ele me faz feliz. Ah, se todos entendessem isso. Ah, se Eva entendesse isso. Ah, se Adão entendesse isso. O maior benefício do não positivo, proteção. O não afirma o nosso poder de colocar limites. Limites são linhas divisórias que dizem onde começa e onde termina o meu território. A serpente quebrou o princípio do limite. Ela entrou num território que não era dela. E o diabo é mestre em invadir espaço que não é dele. Dizer não é essencialmente para se ter uma vida saudável. Repete comigo. Dizer não é essencialmente para se ter uma vida saudável. Porque o maior benefício do não positivo é proteção. O não é um escudo que nos protege. O não fecha a porta para tudo aquilo que nos rouba de Deus, de nós mesmos e da família. Você sabia que nossas células possuem membranas que escolhem as substâncias que poderão entrar e repelem as demais? Os organismos vivos dependem desse recurso para se protegerem. Precisamos aprender com nossas células. Dizer não para tudo que ameaça a nossa segurança, dignidade e integridade. Nosso não, em vez de ser um muro, é uma barreira viva e forte que protege o que realmente é importante. Eva não fez as 3 perguntas chaves para dizer sim ou não diante da sua escolha proposta pela serpente. No capítulo 2 diz Deus: não coma. No capítulo 3 a serpente diz: coma. 3 perguntas que a gente precisa fazer antes de responder para a serpente. Primeira pergunta: Deus vai ser glorificado se eu comer o fruto dessa árvore? Segunda pergunta: essa minha escolha vai gerar valor na minha vida? Terceira pergunta: essa escolha vai gerar valor no meu cônjuge, no meu casamento, na minha família, nos meus filhos? O que eles vão ganhar? Quarta pergunta: quem está tentando me
convencer tem um relacionamento íntimo com o Criador, o meu Senhor? Não ouça quem está em rebelião contra Deus. Cuidado com mulheres rebeldes. Cuidado com homens rebeldes. Cuidado com quem está em um estado de rebelião, querendo te dar conselhos. Cuidado com quem não se submete à sua liderança, querendo te dar conselhos. Cuidado com quem não reconhece a autoridade espiritual, querendo te dar conselhos. Coma! É veneno. Vai te matar. Que autoridade você tem, serpente, para me dar conselho, quando você se rebelou contra aquele que ninguém deveria se rebelar, porque Ele é amor. Ele é a razão de tudo que existe. Ele é o Deus de toda a graça. Que autoridade você tem para me dar conselho? Se você não se submete à liderança do teu marido, você se rebelou dentro de casa. Que autoridade você tem se você não é exemplo de submissão ao princípio de autoridade para os seus filhos, homem? A quem que você está ouvindo e dizendo sim quando deveria dizer não? Quinta pergunta: essa escolha está alinhada com a palavra de Deus? Ei, olhe para cá. Pode ser a ideia mais inteligente, não passa no crivo da palavra? Pode ser a filosofia mais fantástica, passa no crivo da palavra? Pode ser a sugestão mais interessante, prometendo um lucro extraordinário, passa no crivo das Escrituras Sagradas? Não passa. Então diga não! E eu estou dizendo esse não porque é um não grandão mesmo. Diga comigo, não. Não. Mais forte. Não. Diante dessas propostas malignas, Eva primeiro deveria dizer não para si mesma. Olhe para cá, por favor. Você nunca vencerá a serpente se primeiro você não vencer a você mesmo. Porque o maior adversário de Eva não era o diabo na serpente, era o diabo dela mesma. Antes de vencer o Golias, Davi venceu a si mesmo. O primeiro não é para mim. Para os meus desejos, para os meus instintos pecaminosos, para a minha natureza caída e rebelada. Primeiro não é para mim mesmo, não. Eva deveria ter dito primeiro para ela mesma, não, Eva. Segundo, deveria ter dito não para a serpente. Adão deveria ter dito não para ele mesmo, não para a mulher. E sabe por que eu estou dizendo não para você, Eva? Porque você não soube dizer não para a serpente. Quem caiu no engodo da serpente não merece ser ouvido. Não tem autoridade para falar nada. Adão deveria ter dito não para si mesmo, não para Eva e não para a serpente. Sansão venceu muitos inimigos
só não conseguiu vencer a si mesmo. Ele brincou no colo de Dalila, quando deveria dizer não a si mesmo para vencer Dalila. Quando dizemos sim para aquilo que nos afasta de Deus, é porque dizemos não aos valores que nos mantêm perto de Deus. Em que valores, necessidades, interesses se enraiza o nosso sim, que dá força ao nosso não. Sabe quando é que eu me sinto forte para dizer não para a serpente? Quando eu digo sim aos meus valores. 3 valores que Eva não levou a sério junto com Adão. Obediência. É a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui no meu jardim, como ela é feita em cima no céu. Segundo valor, fé. Fé sobre tudo, gente. É acreditar no caráter de Deus. Mas você não questiona. Não. Por quê? Porque o Deus que falou é um Deus que tem um caráter inabalável. Mas por que você está obedecendo de forma cega o que ele disse lá no capítulo 2, o fruto de todas as árvores podem comer, apenas não comam desse fruto aqui, do conhecimento do bem e do mal. Por que vocês não acham incoerente, insensato? Vocês não acham um contrassenso, um paradoxo? Um Deus que dá todos os frutos para comer e apenas separa esse? Vocês precisam filosofar, perguntar, questionar. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não importa o que eu penso ou o que a serpente pensa. Importa o que o meu Deus disse. Ele é o meu Senhor. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:6 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu acho interessante como os nossos valores são a base de sustentação para o nosso não positivo. Eu tenho um amigo que estava manobrando a sua Hilux num estacionamento. E de repente, quando ele dá uma ré assim, pumba, bateu na lateral de um carro. Ele para, desce, dá uma olhada. Vamos aqui imaginar uma conversa com a serpente. Ele olha. E aí fica 2 vozes, não é? Deus diz, não coma. A serpente diz, coma. Aí tem essas vozes que você tem que fazer opção por uma. Aí ele está ali olhando o carro amassado. De repente, aparece a serpente. E diz, você vai pagar? Não é justo. Afinal de contas, você não fez porque você quis. Foi um acidente. É a racionalização do erro. É tentar mentir para você mesmo. É o engano. É o auto-engano. Pelo modelo do carro e o ano desse carro, o dono tem seguro, Nem o dono e nem você precisa ter prejuízo.
Afinal de contas, a gente paga o seguro para isso mesmo. E depois tem outro. Sai de fininho. Ninguém viu. Como? Ninguém viu? E aquele que tem os olhos como chama de fogo e que vê o que nem você consegue enxergar. Ele entra, o seu olhar entra no motel, entra no quarto dos fundos, entra no carro. O seu olhar atravessa o oceano. E se você pegar um submarino, o salmista diz que lá ele chega também, porque chegou no submarino, no Fenemê, submarino que levava Jonas. Quem escapa dos olhos de Deus? Hein? Quem consegue fugir dos olhos de Deus? Afinal de contas, ninguém viu. E depois tem outra. Deus é um Deus de misericórdia eterna. Depois você ora. Mais um pecado, Ele vai te perdoar. Agora, olha a diferença quando os seus valores governam as suas decisões. Esse meu amigo, quando bateu o carro, ele pegou um papel, escreveu o nome dele e embaixo colocou: esse é o meu telefone, bati no seu carro, liga para mim que eu vou consertar. Diga integridade. Mais forte, integridade. Eu gosto da versão da Bíblia, a mensagem, quando você lê o Salmo 15. Há uma pergunta para o Eterno. Ó Eterno, quem entrará na sua sala para participar do seu banquete? Quem estará na lista de convidados para sentar à mesa contigo, ó Eterno? Sabe qual é a resposta em seguida? Ande direito. Fale a verdade. Quais são os seus valores? Aí o cara ligou e esse meu discípulo atende e ele tinha feito alguns orçamentos. Sabe qual foi o valor do prejuízo? R$3.800. Quanto vale o teu caráter? Quanto vale a tua moral? Quanto vale a tua consciência? Quanto vale a sua ética? Quanto vale a sua honestidade? Quanto vale? Os nossos valores têm que ser a base do nosso não positivo. Estou no restaurante japonês com o pastor Marcos. Pedimos um prato à la carte, ceviche, e o cara nos disse: só vem um tipo de peixe. Aí a gente pediu para ele colocar um pouco de salmão, de atum no ceviche. Ele disse: não posso, não pode. Aí ele cochichou para mim: faz o seguinte, como o senhor está comendo rodízio, eu vou trazer um pouco mais e o seu amigo usufrui, só que a dona não pode saber. Eu disse: não, amigo, aqui não é a dona, aqui é a minha consciência e o meu Senhor.
aqui são os meus valores. Pede para ela colocar salmão, atum, tilápia e manda ela dizer quanto custa. Não! A esse jeitinho brasileiro que está fazendo da nossa nação uma nação sem reputação no mundo. Não. Quais são as 5 consequências da ausência do não positivo? Quais são as 5 consequências? Número 1, vícios. Pode passar. Pode passar. Vícios. O alcoólatra não aprendeu a dizer não. O que fuma maconha, cigarro, o que cheira cocaína, o viciado. O viciado em refrigerante, em Coca-Cola. Alguém me disse outro dia: pastor, eu não consigo deixar de beber Coca-Cola. Você é o escravo. Se você não consegue vencer um refrigerante, e o diabo, que é algo mais complexo, viciados em jogos, casamentos sendo destruídos, filhos sendo discipulados por pais viciados. Viciados em sexo, viciados na imoralidade, comendo todos os dias da fruta que a serpente propõe, fazendo aquilo que provoca lágrimas no coração de Deus. Um dia, aconselhando um casal, ela me disse: eu não sabia porque meu marido estava há 8 meses sem ter relação sexual comigo. Até que eu descobri que ele ia para o banheiro com o seu celular e, viciado, dependente de pornografia, se masturbava, me trocando por prostituição. Porque se fornicação é sexo entre solteiros, se adultério é sexo envolvendo pessoas casadas, porneia, prostituição é sexo para obter lucro. E nenhuma outra indústria tem sido mais maléfica, destruído mais casamentos, pais, mães, famílias, do que a indústria da pornografia. Nenhuma outra indústria. O vício em pornografia, na verdade, é vício em dopamina, a mesma substância produzida pela cocaína, no uso da cocaína. Por isso está provado cientificamente que um viciado em pornografia e masturbação é tão dependente quanto um viciado em cocaína. E antes de você assistir um material pornográfico, você deveria perguntar: isso aqui glorifica a Deus? O que isso está produzindo de valor em mim? Isso aqui está trazendo o melhor para minha esposa, para os meus filhos, para minha família? Isso aqui
Essas pessoas que estão aí, nessa ginástica sexual, nesse blefe, nesse teatro maligno, elas têm um relacionamento íntimo com o meu Senhor. Isso aqui que eu estou vendo passa pelo crivo da palavra. Será que eu não estou seguindo o caminho da serpente? Será que eu não estou trilhando por um caminho sugerido pela serpente? Será que eu não estou sendo como um boi sendo levado ao matadouro? Vícios. Quantos podem dar um não assim gigante? Diante disso, digam não aí. Não! Toda vez que o espírito da serpente rodear seu computador, rodear seu celular, penetrar nas suas redes, dizendo: ei, come. Diga não! Isso não tem nada a ver com o meu Deus e a sua palavra. Isso vai me fazer ser lançado fora do jardim. Isso vai me fazer fugir de Deus, se esconder de Deus. Isso vai me cobrir de vergonha. Não! Viciados em comida, viciados em trabalho, por não saber dizer não. Outra consequência, obesidade. Faz assim, irmão. Estenda a sua mão assim, bem assim, faz como eu estou fazendo aqui. Vai baixando devagarzinho, e segura essa bainha assim, segura aí. Resultado da falta de não. Resultado da ausência do não. Eu estou tentando convencer as pessoas a viverem de forma mais saudável. Quantos querem ser aqui casais de alta performance? Levante a mão assim. Casais de alta performance. Levante a mão assim, por favor. Você tem, alguns aqui tem que emagrecer. Senão você não vai ser casal de alta performance. Faz assim, por favor. Faz assim, ó. Repete comigo assim: tudo que vale a pena na vida está em cima e não embaixo. Olha para cá assim, ó. Se está em cima, requer esforço. Se está em cima, requer foco. Se está em cima, requer estratégia. Se está em cima, requer intencionalidade. Quantos querem chegar aqui em cima? Comece hoje a ser disciplinado. Diga não àquilo que faz mal para o teu bem maior, seu corpo. Olhe para cá. Se você tivesse uma Mercedes, uma Ferrari de $1 milhão, você pararia no pior posto de gasolina, procuraria
a gasolina mais barata, misturada com água, e colocaria dentro dessa Mercedes? Sim ou não? Sim ou não? Você colocaria pneu recalchutado nela? Sim ou não? Por quê? Quanto vale o teu corpo? E o que você tem colocado dentro dele? Será que não está na hora de a gente parar de comer lixo? Será que não está na hora de prestar mais atenção no que come? Você sabe que te faz mal açúcar. Por que você come, meu? Você sabe que pão branco, quanto mais branco for o pão, mais perto você estará do caixão. Por que você come 3 pãozinhos por dia? Quem quer ser um casal de alta performance aqui? Levante a mão assim, por favor. Que tal começar hoje dizendo não a açúcar? Não ao refrigerante. Não a meio pudim. Meio pudim. Eu tive uma conversa. Eu acho que vou fazer coach para emagrecer, gente. Eu tive uma conversa meia hora com um discípulo. Em 4 meses ele emagreceu 30 quilos. O Júlio, que trabalha conosco aqui, em 6 meses ele emagreceu 40 quilos. E sabe o que todos eles dizem? Pastor, que libertação. Agora eu amarro o meu sapato. Olha que coisa simples, gente. Pastor, agora o sexo virou celebração, sem dor e sem sacrifício. Até o pênis dá uma crescidinha, porque emagreceu. Diga a partir de hoje: eu vou dizer não àquilo que me faz mal. Dependência emocional é outra consequência da ausência do não positivo. Manipulação e perdas. Olhe para cá. Você diz não para o seu pastor? Você diz não na empresa? Estou falando não positivo. Você diz não dentro da sua família? Uma pessoa que só diz sim na igreja começa a assumir responsabilidade de todo mundo. E como aquela mulher de Cantares dizia: cuidei da vinha de todos, só não cuidei da minha vinha. Você diz não na empresa? Um funcionário que sempre diz sim, deixa de ser colaborador para ser escravo manipulado. Você diz não na sua família? Ah, pastor, estou com um problema no meu cartão de crédito. Por quê? Emprestei. Ah, pastor, estou com um problema no banco. Por quê? Emprestei 5 folhas de cheque para um rapaz que eu sabia que tinha problema, mas sabe, pastor, eu não sei dizer não. Ah, pastor, meu carro está na oficina, não tenho dinheiro para consertar. Ah, por quê? Eu sabia que eu não podia emprestar, mas eu não sei dizer não. Emprestei. Você diz não para sua mãe quando necessário? Você diz não para o teu pai quando necessário? Você diz não para o teu filho adolescente quando necessário? Quem não sabe dizer não, entrega o controle da sua vida na mão dos outros e passa a ser vítima de uma manipulação escravizadora.
E aí, o resultado final é uma vida de fracasso. E lançou os dois fora do jardim. O que você tem perdido por não saber dizer não? O que você tem perdido por não saber dizer não? Sua liberdade. Você é escravo desse celular. Você é escravo dessa rede social. Você é escravo desse Facebook, desse Twitter, desse Instagram, dessas salas de bate-papo, desse site de imoralidade. Você é escravo disso. Você perdeu sua liberdade. Você perdeu sua paz, sua saúde, seu casamento, seus filhos, sua empresa, sua salvação. O que está roubando você de Deus? O que está roubando você de você mesmo? O que está roubando você da sua família? Pega o papel aí, por favor. Escreva 3 áreas para as quais você vai começar a dizer não a partir de hoje. 3 áreas que você gostaria de sair daqui com essa predisposição de dar um não bem grande. Não positivo, com base nos meus valores. Isso que eu estou fazendo não glorifica Deus, não faz o coração de Deus sorrir, não agrega valor na minha vida, não gera valor na minha família, não passa pelo crivo da palavra. Não serei uma pessoa, um casal, uma família de alta performance. Preciso dizer não para isso. 3, por favor, escreve aí. Todos. 3 coisas. 3 coisas. Diga não às amizades tóxicas. As más conversações corrompem os bons costumes. Daqui a 5 anos você vai ser a média das pessoas com as quais você andou e dos livros que te influenciaram. Diga não a si mesmo quando estiver sentado à mesa. Daniel capítulo 1, verso 8. Daniel capítulo 1, verso 8. Eu não como isso porque foi sacrificado a ídolos. E eu tenho alto domínio dos meus desejos. Eu sei o que é autocontrole. Então não vai fazer bem para a minha espiritualidade. Talvez no seu caso não seja uma comida sacrificada ao ídolo, mas seja uma comida que não te faz bem. Não. Diga não ao ilícito imoral. Gênesis 39, a Bíblia diz que a serpente chega para José e coloca diante dele uma dona. E eu fico imaginando aquela dona, mulher de Potifar, com todos os cremes do Egito, esposa de um cara muito rico, fazia academia, regrada na alimentação, bonita, cheirosa e gostosa, porque se o pecado não fosse gostoso, ninguém pecava. Já sentiu vontade de uma bezetacil? Estou com desejo de uma bezetacil, meu. Aí a serpente diz para José: e aí? Come ou não come? Só que José tinha um valor chamado integridade. Ele disse sim para os seus valores. E quando você diz sim para os seus valores, você diz não para a serpente.
E lá na frente, o que foi aprovado é promovido por Deus. Esse cara vai ser o cara. Se vocês me entendem, digam amém. Diga não ao excesso de trabalho. Pare de levar trabalho para casa. Estabeleça um sábado na sua semana, um sábado no seu mês, um sábado no seu ano, um sábado na sua vida. Diga não ao seu temperamento explosivo. Jesus disse: quer ser feliz? Seja manso. Dizer não de modo eficaz diante de uma investida da serpente revela a decisão de firmar as suas escolhas com base nos seus valores e fazer o coração de Deus sorrir. Dizer não de modo eficaz diante de uma investida da serpente revela a decisão de firmar as suas escolhas com base nos seus valores e fazer Deus sorrir. Pode continuar, Rose. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Diga sim, bem forte. Não, está fraco. Eu vou ler e vocês repetem. Mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Só as mulheres, mas enchei-vos do Espírito. Só os homens, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ficar de pé. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Olhe para cá. O seu comportamento é mais importante do que o seu talento. Olhe para cá. Não importa o que você sabe, importa o que você vai fazer com o que você sabe. Essa é uma manhã de exposição. Eu quero chamar aqui na frente todos aqueles que, ao ouvir esta palavra, disseram para si mesmo: hoje eu tomo a decisão de dizer não para tudo aquilo que está me roubando de Deus. Do meu casamento, da minha família, dos meus filhos, tudo aquilo que está minando a minha alma. Eu vou dizer um não para a serpente hoje pela manhã. E toda vez que isso aparecer diante de mim, eu vou dar um não bem grande. E vou dar um sim aos valores que devem governar as minhas escolhas. Pode chegar mais à frente aqui. Quando eu cheguei aqui, eu disse para minha esposa: ora por mim. Porque Deus falou muito esses dias comigo. Eu quero libertar pessoas de um cativeiro. Eu quero tirar pessoas do laço do passarinheiro. Eu quero libertar meus filhos para que eles experimentem o que eu tenho de melhor para a vida deles. Eu gostaria que você pedisse perdão a Deus e que você derramasse a sua alma na presença de Deus. Porque nesta manhã eu ouço no meu espírito cadeias sendo quebradas e laços sendo destruídos.
Se tem mais alguém, venha e venha. Você que está preso em alguma área, que você fala, meu Deus, eu não consigo me desvencilhar disso, eu não consigo me livrar disso, meu Deus. É hoje. É hoje. É hoje. Não é amanhã não, é hoje. Eu quero profetizar. Deus está processando algo tão extraordinário no mundo espiritual aqui, que você está nascendo de novo hoje. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Coisa nova, diz o Senhor. Coisa nova, diz o Senhor.